Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Caros católicos, a liturgia da Santa Igreja começa já a nos preparar para a ascensão de Nosso Senhor. Juntamente com a ascensão de Nosso Senhor, ela nos prepara também para a festa de Pentecostes. Quando Cristo diz que deve voltar ao Pai, o enviou, a alma dos discípulos fica repleta de tristeza. Ele promete então enviar o Espírito Santo, o Consolador, e diz o que o Espírito Santo fará. E não está dito que o Espírito Santo virá primeiramente para dar os dons carismáticos. Não, a essência da vinda do Espírito Santo não é o dom de línguas, nem o dom de cura ou outro dom extraordinário. O Espírito Santo tem sua vinda dividida em 3 aspectos: quanto ao mundo, quanto a nós e quanto a nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mundo, o Espírito Santo vem convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem reprovar no mundo todos os seus pecados, sobretudo o da incredulidade, o pecado da falta de fé naquilo que nosso Senhor veio nos ensinar, revelar. O Espírito Santo condena a incredulidade pela sua ação na história, em particular pela história da Igreja. Vendo como a Igreja se desenvolveu desde os apóstolos até hoje, guardando intactos os ensinamentos de Cristo, apesar de todas as perseguições violentas e de todas as heresias, nós podemos constatar a verdade dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo a Igreja como ela se desenvolveu desde os apóstolos até hoje, guardando intactos os ensinamentos de Cristo, apesar de tudo, podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a verdade. Tantos motivos para crer em nosso Senhor e na sua Igreja, mas os homens preferem crer irracionalmente em mestres criados por eles mesmos, ou preferem acreditar na própria vontade ou próprias ilusões. O Espírito Santo reprova ao mundo também os outros pecados, toda classe de pecados, servindo-se para tanto da pregação dos apóstolos e dos sucessores deles, servindo-se da fortaleza heróica dos mártires, da ciência dos doutores, da Igreja, do exemplo dos santos. Muitas vezes o Espírito Santo reprova ao mundo o pecado, servindo-se também de castigos, como por exemplo a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito no ano 70, ou pela tomada de Constantinopla pelos maometanos em 1453, ou ainda pela infiltração de algum erro entre os católicos. Quanto ao mundo também, o Espírito Santo vem convencê-lo da justiça. Nosso Senhor foi basicamente acusado de 2 coisas: de ser um pecador e de ter blasfemado ao declarar-se Deus, afirmando ser verdadeiramente Filho de Deus. O Espírito Santo vem para estabelecer a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua divindade. E já desde Pentecostes, em que São Pedro, pela sua pregação, restabelece a justiça e a verdade quanto a nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo restabelece a justiça. E são esses os 2 pilares da pregação da Igreja: a santidade de Cristo e a sua divindade. O Espírito Santo mostra pelos santos como aquele que se assemelha e imita nosso Senhor se torna verdadeiramente bom. Ao longo da história, o Espírito Santo mostra como uma sociedade que se baseia em nosso Senhor Jesus Cristo, nos preceitos de sua Igreja, floresce em todos os aspectos, mas sobretudo na virtude, onde se encontra o bem do homem. O Espírito Santo mostra como uma sociedade, por outro lado, que não se baseia em Cristo, tende ao caos. Portanto, o
Espírito Santo reprova o mundo, sua injustiça e mostra a esse mesmo mundo a santidade e a divindade de nosso Senhor. Jesus Cristo está hoje no lugar que lhe é devido em justiça à direita do Pai. Ainda quanto ao mundo, além então de convencê-lo do pecado e da justiça, o Espírito Santo vem convencê-lo do juízo, isto é, da condenação do príncipe do mundo, o demônio. Pela morte na cruz, pela ressurreição de nosso Senhor, o demônio foi derrotado. Qualquer alma, unindo-se a Cristo pela fé e caridade, pode derrotar o demônio e o pecado. O Espírito Santo vem para nos mostrar que a vitória está com Cristo e com seus seguidores, para mostrar que Cristo venceu o mundo. O Espírito Santo vem para mostrar que o demônio e o pecado já estão condenados. Quanto aos homens, o Espírito Santo vem para ensinar toda a verdade, para consolar e para fortalecer. Ele vem para ensinar toda a verdade. Toda a verdade foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos. A revelação termina com o último apóstolo, que foi São João Evangelista. A igreja não foi instituída para inventar ou ensinar novidades, mas para defender, guardar, explicitar e propagar as verdades reveladas por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. O Espírito Santo, com sua assistência, assegura a fidelidade da igreja à verdade revelada, garantindo assim que o ensinamento de Cristo chegue até o final dos tempos. O Espírito Santo que deu a coragem e o zelo missionário aos apóstolos em Pentecostes, para que eles propagassem a boa nova do Evangelho até os confins da terra. O Espírito Santo nos ensina também a verdade, iluminando as nossas inteligências, para que possamos conhecer e aderir às verdades reveladas por Cristo e por Ele próprio. Também quanto aos homens, o Espírito Santo vem para consolá-los. Ele vem sustentar os justos nas provações da vida cristã, para ajudá-los nas desgraças. Ele vem para nos fazer ver em Jesus a alegria no meio das cruzes. Ele vem para nos encorajar no bom caminho neste vale de lágrimas em que vivemos. O Espírito Santo vem para nos unir em tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para consolar os pecadores, ferindo-os com o remorso, estimulando-os ao arrependimento, fazendo-os ver que o perdão dos pecados e a conversão de vida são perfeitamente possíveis. Ainda quanto aos homens, o Espírito Santo vem fortalecê-los, para que possam resistir a todas as adversidades desse mundo, que já podemos chamar com toda exatidão de mundo completamente pagão. Os ataques do demônio e dos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas são inúmeros. Nesse combate contra esse ambiente anticatólico em que as pessoas vivem totalmente esquecidas de Deus e entregues por completo às coisas da terra, é necessária essa fortaleza dada pelo Espírito Santo. Precisamos dessa fortaleza para resistir às falsas máximas do mundo. Deus é bom e compreensível, não vai nos condenar por nos divertirmos mal um pouco. Ou então, comer bem, vestir-se segundo a moda, divertir-se muito, é isso que se deve procurar. Ou então, essa outra falsa máxima, o principal é a saúde e uma vida longa. E assim por diante. Precisamos dessa fortaleza do Espírito Santo para resistir a essas falsas máximas. Precisamos do Espírito Santo para resistir às zombarias e perseguições do mundo contra a vida de piedade, contra os vestidos honestos e decentes, contra a delicadeza de consciência na profissão e em todas as nossas ações. Precisamos dessa fortaleza dada pelo Espírito Santo para resistir também às zombarias contra as leis santas do matrimônio, leis que o mundo julga antiquadas
ou impossíveis de serem praticadas, leis que o mundo subverte completamente. É preciso dessa fortaleza para resistir aos escândalos e maus exemplos, praticamente onipresentes, bastando sair às ruas para vermos, ou abrir um jornal, ou mesmo escutar uma conversa por acaso. Precisamos dessa fortaleza para resistir às diversões cada vez mais abundantes e refinadas e imorais. Precisamos da fortaleza do Espírito Santo. O mundo parece nos indicar que para se divertir é preciso pecar. Isso é falso, é evidente. Mas precisamos da força dada pelo Espírito Santo, força que nos vem primeiramente e principalmente do sacramento da Crisma. Finalmente, com relação a nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para glorificá-lo. Jesus, com sua vida na terra, glorificou Deus Pai com sua obediência, com sua doutrina, com seus milagres. Deus Filho glorificou o Pai, dando testemunho do Pai. Deus Espírito Santo vem para que Deus Filho seja glorificado, isto é, para que nosso Senhor seja conhecido, amado e servido. O Espírito Santo, assistindo à Igreja, propagou por toda a terra a verdade sobre nosso Senhor Jesus Cristo e sobre o amor de Deus por nós. Que grande graça para nós, então, católicos, a vinda do Espírito Santo, afastando-nos do pecado, da injustiça, do juízo de condenação, levando-nos a Jesus Cristo, ao nos ensinar a verdade, ao nos consolar e ao nos fortalecer. Nesses dias, então, sobretudo nos dias que antecedem Pentecostes, rezemos ao Espírito Santo para que Ele nos dê realmente as suas graças e, sobretudo, a sua fortaleza, para que possamos enfrentar e combater o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.